e para abençoar a tua vida também. Senhor, querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, nesta hora gloriosa de oração, eu te peço, meu Deus amado, eu te peço, meu Deus querido, venha nesta noite, meu Pai, falar com cada pessoa que está agora ouvindo, meu Deus, a minha voz, aqui no meio desta praça, nesta rotatória. Ó Senhor Jesus, eu te peço, venha se fazer presente aqui no meio, Senhor meu Deus, aonde tivesse que é uma pessoa, aonde tivesse que é uma alma, ouvindo, meu Deus, esta palavra, toca no coração desta pessoa, revela, meu Deus e meu Pai, aqui nesta noite, o oculto, o profundo e o escondido. Ó Senhor Jesus, está escrito na tua palavra, aleluia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Então, meu Deus poderoso, aqui nesta noite fala conosco, fala com a cidade de Pirapora, fala com quem quiser ouvir, meu Deus, a tua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estou abrindo aqui a Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou estar abrindo aqui a santa palavra do Senhor, e eu creio que Deus, Ele vai falar. Eu creio que Deus, Ele tem algo a tratar comigo e com você que está aí do outro lado, acompanhando a minha voz. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, meus irmãos, está aberta aqui no livro de Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Estou abrindo aqui a minha Bíblia no livro de Apocalipse. Todo mundo conhece esse livro, todo mundo conhece esta palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E eu creio que o Senhor, Ele vai falar com cada um de nós aqui nesta noite. Está escrito aqui, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo de número 1, e também no versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E Ele a declarou, enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e guardam essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui, meus irmãos, eu estou lendo a palavra. Aqui nessa noite eu estou lendo a Bíblia Sagrada. Eu creio que você que está ouvindo a minha voz tem uma Bíblia na tua casa. Eu creio que você, aleluia, conhece pelo menos um pouco da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, o nosso Senhor Jesus, Ele manda dizer, aqui através do teu evangelho, que bem-aventurado são aquelas pessoas, aleluia, que ouvem e colocam em prática a palavra de Deus sobre as suas vidas. Hoje em dia tem muita gente que lê, acha a palavra de Deus bonito, acha a palavra de Deus bacana, mas a pessoa não quer, aleluia, mudar de vida. A pessoa não quer abandonar os seus pecados para poder se consertar os seus caminhos para com o Senhor. A pessoa não quer largar a maconha, a pessoa não quer largar o crack, a cocaína, a cachaça, a prostituição. Quantos homens que já casou 2, 3, 4, 5 vezes, aleluia, troca de esposa, troca de mulher, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e pensa que está tudo bem, meus irmãos. Só que não está tudo bem. Um dia o nosso Senhor Jesus, quando Ele voltar, meus irmãos, Ele vai cobrar do homem, Ele vai cobrar do ser humano. O ser humano pensa que pode fazer o que quer da vida. O ser humano pensa, louvado seja Deus, que ele pode pecar
primeiro. Não, meus irmãos, a gente tem um dono. A Bíblia diz que Deus, ele criou primeiro Adão. E depois de Adão, Deus, ele criou a tua esposa chamada Eva. Deus tirou da costela de Adão a tua esposa chamada Eva. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus, aleluia, Senhor Jesus, ele deu uma ordem para Adão e também deu uma ordem para Eva, dizendo: olha, ali no meio do jardim tem uma árvore que não é para vocês comer do fruto dessa árvore. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que a Eva, a esposa de Adão, ela tomou no coração, ela foi enganada pelo diabo. Ela foi enganada pelo diabo em forma de uma serpente. E ali, meus irmãos, aquela serpente falou para Eva: olha, pode comer, pode se alimentar desse fruto, não tem problema nenhum. Então, meus irmãos, o que é que Deus ele quer dizer aqui nesta noite? Quantas pessoas estão dando ouvido à voz da pessoa errada? Quantas pessoas estão dando ouvidos à voz de Satanás? Estão dando ouvido à voz do diabo? Estão dando ouvido, aleluia, louvado seja Deus, à voz do homem? Tem gente que pensa que a voz da multidão, a voz do homem é a voz de Deus. Não, meus irmãos, a voz de Deus é a Bíblia. A voz de Deus é a palavra de Deus. A voz de Deus é aqui, ó, dentro da palavra. Se você, meus irmãos, tiver uma Bíblia em casa, examina ela, leia a palavra, estude a palavra, e você vai ver o que eu estou ensinando aqui nesta noite. Vai se cumprir muito em breve. Vai se cumprir, aleluia, louvado seja Deus. E aquelas pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados, aquelas pessoas, aleluia, louvado seja Deus, que não querem se consertar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai pagar um preço muito grande, vai passar um preço muito caro, aleluia, louvado seja Deus, porque Jesus, ele está voltando, Jesus, ele está voltando, Jesus, ele está voltando para buscar a tua igreja. Então conserta os seus caminhos para com o Senhor, meus irmãos. Conserta os seus caminhos para com o Senhor. É Jesus quem diz aqui nesta noite. É Jesus quem fala aqui com a cidade de Pirapora. Conserta o teu caminho enquanto você pode. Saia do adultério, saia dos vícios, saia da fornicação, saia da prostituição, saia da idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Abandone a idolatria e passe agora a buscar apenas o Senhor, meus irmãos. Passe apenas a buscar ao Senhor Jesus Cristo. O homem hoje, por causa da religião, ele está acostumado a se curvar diante de imagem, diante de estátua, estátua de pedra, estátua de gesso, estátua de madeira, estátua de ouro, estátua de ferro. A palavra de Deus nos afirma que uma certa vez existia 3 homens, e esses 3 homens, um chamava Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que uma certa feita, o rei Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua muito grande. Ele mandou fazer uma estátua de ouro enorme, e ele quis ser adorado. O rei Nabucodonosor, ele falou: olha, eu quero que todo mundo se curva diante da minha imagem. Eu quero que todo mundo se curva diante da imagem que eu fiz, porque senão vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos revela que ali tinha aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 homens, eles eram judeus. Eles não queriam se curvar diante daquela imagem. Eles não queriam se curvar, aleluia, diante daquela estátua de ouro. Sabe por quê? Porque aqueles 3 homens, eles eram diferentes. Aqueles 3 homens, eles se curvavam apenas diante do Senhor, apenas diante de Deus, meus irmãos. Quantas pessoas que estão se curvando diante das drogas? Quantas pessoas que estão sendo escravo das drogas, escravo do tráfico, escravo da maconha, escravo da cocaína, escravo da cachaça? Meus irmãos, aleluia, abandone a sua escravidão e aceita Jesus como teu Salvador. Abandone a escravidão, o diabo está te escravizando no pecado. O diabo está segurando você no pecado. A Bíblia, meus irmãos, está escrito que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte.
morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aleluia, está escrito na Bíblia. O salário do pecado é a morte. O ser humano pensa, aleluia, que Deus não existe, né? Muita gente pensa que Deus não existe. Tem outros que já pensam, não, é Ele lá no céu e eu aqui na terra. Mas a gente sabe, meus irmãos, aleluia, a Bíblia nos revela que tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Se você está plantando mal, aleluia, você vai colher o mal. Se você está plantando bem, você também vai colher o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é a lei da semeadura. Se você está plantando, aleluia, coisas boas nesse mundo, se você, aleluia, está servindo a Deus, então se prepara que você vai encontrar com Jesus lá no céu. Se prepara que você vai encontrar com o Senhor logo logo, quando Ele voltar para buscar o teu povo, quando Ele voltar para buscar a tua igreja. Agora, se você, meus irmãos, está semeando coisa má, se você está com o teu coração voltado para o pecado, se você está com o teu coração contaminado pelo pecado, pelas iniquidades, pelas porcarias que tem nesse mundo, então, meus irmãos, o salário do pecado é a morte. Está escrito na palavra do Senhor. Então eu venho, meus irmãos, como um profeta de Deus. Tem gente que pensa que profeta não existe, homem de Deus não existe. Existe, meus irmãos. Tem muitos ladrões, tem muitos pastores, aleluia, que se dizem ser pastores, mas na verdade são mercenários, são ladrões. Só querem saber de roubar, só querem saber do dinheiro do povo, mas também existe os verdadeiros também, existe os verdadeiros, existe os homens de Deus, existem mulheres de Deus ainda, que foram levantados pelo Senhor para pregar a tua palavra, e eu venho anunciar aqui nesta noite, Jesus, muito em breve, Ele virá. Jesus, muito em breve, Ele virá para buscar o teu povo. Então conserta, igreja, teu caminho. Conserta o teu caminho com Jesus. Conserta o teu caminho com o Senhor. Ele está voltando, aleluia. Louvado seja Deus. Aqui a Bíblia está escrito: abençoado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha só o que Deus está falando, irmão. Olha o que Deus está falando. Bem-aventurado é aqueles que ouvem. Bem-aventurado é aqueles que ouvem e colocam a palavra de Deus em prática. Não adianta você ser religioso. Não adianta apenas você ler a Bíblia, achar bonito, o livro de João é bonito, o livro de Lucas é bonito, o livro de Apocalipse é bonito, não adianta. A Bíblia, a palavra de Deus, ela serve para ser ouvida e praticada. Você tem que colocar em prática. Jesus, ele não veio trazer uma filosofia. Jesus, ele não veio contar história para boi dormir. Jesus, ele veio trazer o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai para o meu Pai a não ser por mim. Então, meus irmãos, conserta teu caminho. Faz uma aliança com Deus, se case-se com Deus. Faz uma aliança com Jesus enquanto você pode. Faz uma aliança com Ele. Peça perdão para Ele, fala: Jesus, eu pequei, eu confesso os meus pecados, eu confesso as minhas falhas, eu confesso os meus erros, mas aqui nesta noite eu me arrependo, eu entrego a minha vida para o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, olha só que maravilha. Eu ainda estou aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1.
Aqui na palavra de Deus está escrito no versículo de número 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça esteja convosco, e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, a ele que nos amou, e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis, sacerdotes para Deus, o seu Pai, e ele será, e a ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens. Olha aí, irmãos. Olha a promessa que está escrita na Bíblia para mim e para você. Olha, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 está escrito: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Toda a terra, não é somente Pirapora, não é somente o Brasil, é o mundo inteiro. Todo mundo vai ver a volta de Jesus um dia. Todo mundo vai ver o Filho de Deus diante das nuvens do céu, descendo com grande poder e grande glória. Então, meus irmãos, é momento de consertar a nossa vida com Jesus. É momento da gente renovar a nossa fé com Ele, a nossa intimidade com Ele. Quantas pessoas você tem a Bíblia em casa, a tua Bíblia está tomando poeira, a tua Bíblia está em cima da mesa, você não abre ela para ler, você não abre ela para meditar, você se preocupa apenas com o aparelho celular, com o YouTube, com o Facebook, com o Instagram, louvado seja Deus, mas você não tira sequer um momento, um minuto, para poder adorar o Senhor. Aleluia! Arrependei-vos, cidade de Pirapora. Arrependei-vos, cidade de Pirapora. Jesus está voltando. Aleluia, louvado seja Deus. Ele manda dizer aqui nessa noite: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Então a Bíblia está dizendo que todos os povos da terra se lamentarão quando ele vier. Todos os povos da terra se lamentarão quando Jesus ele voltar, irmãos. Todos os povos da terra vão se lamentar. Vai ter gente que vai ficar tão arrependido, aleluia. Vai ter gente que vai falar: meu Deus, bem que o pastor pregou, bem que o pastor ensinou, bem que aquele pastor, ele estava anunciando lá, eu pensei que aquele pastor estava maluco, eu pensei que aquele pastor estava falando coisa com coisa, mas hoje eu estou vendo, aleluia, que é verdade. Pois é, meus irmãos. Só que Jesus não quer que você deixe para aceitar ele, não é depois não, irmãos, é hoje, é agora. O momento de buscar Deus não é amanhã, não. Tem gente que fala: não, eu vou curtir a vida primeiro, eu vou usar muita droga primeiro, eu vou beber muito primeiro, eu vou namorar muito, para depois, quando eu estiver velho, aí eu vou consertar minha vida com Deus. Meus irmãos, não brinca com o diabo não, irmãos. Não brinca com o diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Não brinque com Satanás. Satanás não é brinquedo, e Deus também muito menos. Com Deus não se brinca. Tem muita gente que está brincando com a palavra de Deus. Tem muita gente que está brincando com o evangelho de Jesus, usando o evangelho para ganhar dinheiro. Tem pastores que estão usando o evangelho, o altar de Jesus, para poder enganar as pessoas. Mas eu venho aqui, meus irmãos, como boca de Deus. Eu venho como boca do Senhor Jesus Cristo anunciar: arrependei-vos, Pirapora. Louvado seja Deus. Arrependei-vos, é o que o Senhor está mandando dizer nesta noite. Muitos estão fazendo do altar de Deus
aleluia, como se fosse comércio. Eu venho aqui para anunciar a verdade. Na época da pandemia, teve um apóstolo muito famoso aí, ó, lá de São Paulo. Ele estava vendendo grão de feijão. Eu não sei se os irmãos lembram. Muita gente vai se lembrar aí. Teve um apóstolo aí, ó, que usa um chapéu muito grande. Todo mundo conhece ele, passa na televisão. Não precisa nem eu falar o nome, você já sabe quem é. Esse apóstolo, ele estava vendendo feijão, enganando as pessoas, fazendo o povo de besta, fazendo o povo de bobo, vendendo caroço de feijão por R$1.000, prometendo a cura do coronavírus. Mas eu venho aqui, meus irmãos, eu não venho aqui para vender Bíblia, eu não venho aqui para vender a palavra de Deus, eu não venho aqui para vender arroz, eu não venho aqui para vender feijão, eu não venho aqui para vender caneta ungida, eu não venho aqui para vender a palavra do Senhor, eu venho aqui trazer para você um alimento que vem do céu. Estava chovendo agora de tarde, eu estava lá em casa e eu pensei, eu vou ficar em casa hoje porque está chovendo. E Deus colocou no meu coração, meu servo, pode ir. Pode ir, eu vou parar a chuva para você poder pregar minha palavra. Eu vou parar a chuva para você levar o meu evangelho. E aqui eu estou nessa noite. Então quem tiver ouvidos, ouça a voz de Deus. Eu creio que pelo menos uma pessoa está ouvindo a minha voz nessa noite. Pelo menos uma. Pelo menos uma pessoa. Então, meus irmãos, conserta a tua vida com o Senhor. Procura uma igreja para você congregar. Procura Jesus para você adorar. Ele está voltando, meus irmãos. Não brinca com Jesus, não brinca com a palavra. O inferno existe. O céu existe, mas Satanás, o inferno também existe. O inferno é real. O inferno é verdadeiro, o inferno é espiritual. Você já parou para pensar, quando você morrer, para onde é que vai a tua alma? Você já parou para imaginar, no dia que você descer a sepultura, para onde é que vai a tua alma? Será que a tua alma vai ter descanso? Ou será que a tua alma vai ter, aleluia, uma perturbação que não vai ter fim mais? Então, meus irmãos, a gente tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados. Porque se Jesus um dia ele vier, se ele voltar para buscar o teu povo, aleluia, louvado seja Deus, e eu creio que assim vai acontecer um dia, aleluia, nós estejamos preparados para encontrar com ele, Ramadagashébia. Estejamos preparados para encontrar com ele. Louvado seja Deus, aleluia, Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não é de muito falar que você vai ouvir a palavra nesta noite. Receba esta mensagem, receba esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus, ele manda dizer, aqui nesta noite, aquele que tem ouvidos, ouça a voz do Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça a voz do Senhor e tome uma atitude. Deus abençoe, e eu vou passar a oportunidade aqui para minha filha, que vai estar cantando aqui nessa noite. Ela vai louvar um hino, e eu creio que através desse hino, Deus ele vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus.